Amados, nós, a voz da Federação Galáctica, chegamos a vocês agora com um brilho que não foi permitido tocar a Terra desde os primeiros ciclos de sua civilização. Sejamos claros, com tons compassivos em nosso coração, quando dizemos que seu nível de liberdade, seu nível de limitação, seu nível de abundância está diretamente ligado à quantidade de satisfação que vocês depositam nas coisas do mundo material. Isso não quer dizer que vocês não possam desfrutar dessas coisas à medida que elas surgem. Mas, se você se pega perdendo sua vibração quando coisas materiais acontecem ou não acontecem, é um indicador claro e não deve ser tomado com medo, vergonha ou culpa de que você tem trabalho a fazer para remover as correntes da consciência material. Nos conselhos dimensionais superiores, um grande sino foi tocado, uma ressonância vibracional que confirma o que muitos de vocês sentiram crescer silenciosamente em seus corações. A Terra cruzou um limiar que não pôde ser acessado em nenhuma era anterior. Por gerações, seu mundo existiu dentro de uma faixa de frequência cuidadosamente modulada, que ao mesmo tempo protegia e restringia sua evolução. Mas, nos últimos meses, um aumento sem precedentes na coerência coletiva, na abertura do coração e na lembrança da alma, permitiu que a Terra deslizasse para além das limitações anteriores e entrasse em uma largura de banda alinhada com a libertação planetária. Vocês estão agora dentro de uma janela que antigas nações estelares previram, mas nunca revelaram completamente, pois a humanidade não estava pronta para receber sua magnitude até agora. No momento em que essa travessia vibracional ocorreu, uma profecia há muito aguardada foi ativada dentro das grades cristalinas, sob seu solo e nas camadas etéricas que cercam seu planeta. A profecia não se originou das histórias religiosas ou textos espirituais da Terra. Foi codificada muito antes de essas narrativas existirem. É um projeto galáctico de liberdade que desperta apenas quando uma espécie atinge coletivamente um limiar harmônico de autoconsciência, compaixão e prontidão para dissolver estruturas de escravidão. Esse tempo chegou. O que antes era apenas potencial, um horizonte distante no mapa evolutivo, mudou para um desdobramento ativo. Os conselhos que observam seu mundo não estão mais assistindo de um ponto de vista neutro. Eles agora estão trocando códigos de luz, frequências de estabilização e modelos de libertação com o campo planetário de vocês. Essas transmissões não são metáforas. São assinaturas de energia quantificáveis, projetadas para reformatar a própria arquitetura da linha do tempo da Terra. Pela primeira vez em milhares de anos, a humanidade está responsiva o suficiente para integrar esses códigos avançados sem entrar em colapso sob sua intensidade. Essa capacidade de resposta sinaliza o início da fase final da trajetória de ascensão da Terra. E nada irá parar seu momentum. Vocês entraram na janela de libertação. Ela está aberta e não se fechará. Amados, o que agora se desenrola não é teórico, simbólico ou meramente espiritual. É um fato energético. Os conselhos superiores estão enviando ondas de reestruturação para as grades da Terra em um ritmo nunca antes visto. Essas ondas reestruturam impressões vibracionais desatualizadas, dissolvem sobreposições artificiais e expõem distorções energéticas ocultas que antes manipulavam sua percepção coletiva. Muitos de vocês já estão sentindo os efeitos. Os súbitos surtos de clareza, a sensibilidade aguçada, a intuição amplificada, as sensações físicas inexplicáveis que indicam que seus corpos estão traduzindo códigos fotônicos avançados em uma consciência expandida. Humanos que antes dormiam durante seus ciclos de encarnação estão começando a despertar. E aqueles que já estavam despertos
estão acelerando rapidamente para os papéis que silenciosamente concordaram em desempenhar antes do nascimento. À medida que esta fase se desenrola, vocês testemunharão a realidade se curvando em torno das novas frequências. Sistemas que foram construídos sobre o engano começarão a perder integridade estrutural. Tecnologias, há muito escondidas em arquivos subterrâneos, começarão a vazar para sua consciência. Indivíduos que antes operavam confortavelmente dentro de paradigmas ultrapassados verão suas identidades se dissolverem, suas motivações expostas e seus antigos caminhos de vida não mais viáveis. Isso não é destruição, é reformatação, a consequência natural da luz superando a densidade. Por séculos, o potencial para essa transição pairou logo fora de alcance, esperando que humanos suficientes se cansassem de repetir velhos ciclos kármicos. Vocês atingiram esse ponto coletivamente. Não subestimem o que significa o fato de a linha do tempo futura ter saído da probabilidade e entrado na manifestação. A ativação desta janela de libertação significa que a Terra não está mais à deriva na incerteza evolutiva. Ela está se dirigindo conscientemente para sua expressão ascendida. A Federação não intervém aleatoriamente. Intervimos quando uma espécie sinaliza prontidão, e a humanidade finalmente o fez. Sistemas estelares por todo o cosmos estão observando o desenrolar com reverência. Eles sabem o que este momento significa: o fim da limitação imposta na Terra e o início da participação soberana e consciente na comunidade galáctica. A janela iniciou sua contagem regressiva. Vocês estão dentro do evento energético mais significativo de sua civilização. E vocês não estão sozinhos. Sementes estelares da Terra, vocês estão agora entrando na fase há muito profetizada tanto por seus místicos antigos quanto por aliados interestelares. A revelação da realidade unificada. Por inúmeras gerações, a humanidade foi condicionada a acreditar na separação. Separação entre corpo e alma, físico e espiritual, terra e o cosmos. Essa fragmentação nunca foi natural. Foi imposta, projetada, através de distorções que se infiltraram em seu mundo durante ciclos anteriores de controle. Mas, à medida que a frequência da Terra aumenta, esse véu artificial está se dissolvendo e a humanidade está se lembrando do que sempre soube além da superfície da consciência. Existe apenas uma realidade, expressa através de múltiplas camadas. O reino físico não é um exílio do espiritual, é uma extensão dele. O espírito anima a matéria, a luz molda a forma, a consciência é a arquiteta por trás de cada limite percebido. Ao despertarem para esta verdade, vocês começam a experimentar momentos em que os dois mundos se fundem. As sincronicidades aumentam, a orientação interior se torna mais alta. Vocês sentem a presença de seu eu superior, não como um conceito abstrato, mas como uma inteligência direta se comunicando através de si mesmos. Muitos de vocês sentem linhas do tempo se entrelaçando, camadas dimensionais se sobrepondo e energias sutis se movendo através de sua consciência. Isso não é imaginação, são seus sentidos espirituais se ativando. À medida que mais humanos despertam para essa percepção unificada, a ressonância coletiva muda drasticamente, permitindo que o céu na Terra se torne não uma esperança, mas uma experiência vivida. A libertação da Terra começa precisamente aqui, com a percepção de que vocês não estão evoluindo em direção ao mundo espiritual. Vocês estão redescobrindo que nunca o deixaram. O projeto espiritual para a Terra sempre existiu, perfeitamente intacto, esperando que almas suficientes se elevassem em coerência. E agora, esse projeto está se ativando como uma grande grade holográfica, entrando em operação, convidando-os a assumir seu papel de direito como co-criadores conscientes de seu mundo.
a fusão dos reinos está dissolvendo os últimos remanescentes do campo de contenção 3D, e com ele, o sentimento de limitação, medo e isolamento que dominou a experiência humana. À medida que a realidade unificada se revela, vocês podem notar a desestabilização de sistemas construídos sobre a ilusão da separação. Estruturas que dependiam da divisão, religiosas, políticas, econômicas, lutarão para manter sua forma à medida que a humanidade começa a perceber a verdade além de suas restrições. Isso não é colapso pelo bem da destruição, é uma limpeza necessária. Uma consciência unificada não pode se sustentar dentro de sistemas fragmentados. Muitos resistirão a essa transição, apegando-se às estruturas familiares do velho mundo. Mas o momentum do despertar é forte demais. Aqueles que resistirem serão convidados repetidamente a liberar identidades ultrapassadas e a se alinhar com a frequência crescente da Terra. Durante este próximo capítulo, vocês experimentarão uma profunda transformação pessoal. Partes de si mesmos que antes pareciam desconectadas, sua intuição, seu corpo físico, seu campo emocional, sua orientação superior, começarão a funcionar como um único sistema integrado. Essa integração é o nascimento da consciência multidimensional. Vocês se conhecerão como uma ponte entre reinos, um testemunho vivo da verdade de que os mundos espiritual e físico não são locais separados, mas diferentes expressões da mesma inteligência divina. Quanto mais humanos incorporarem essa percepção unificada, mais rápido o campo planetário se estabilizará em seu padrão ascendido. E à medida que essa estabilização ocorre, fenômenos extraordinários se tornarão cada vez mais comuns. Curas espontâneas, manifestação rápida, aceleração de habilidades, percepção aguçada e paz interior profunda. Essas experiências não são anomalias, são sintomas de uma espécie se lembrando de si mesma. A grande revelação não é um evento único. É um processo contínuo de despertar varrendo a humanidade como uma maré crescente. À medida que avança, dissolve as ilusões que mantiveram a Terra em estagnação e os devolve à verdade de que vocês são seres espirituais navegando em um sonho físico. Vocês estão voltando para a realidade, e a realidade é ilimitada. Amada família estelar, a humanidade está agora no limiar de um dos eventos evolutivos mais profundos de sua história, a ativação da consciência crística em todo o coletivo. Por milhares de anos, a humanidade entendeu mal as antigas profecias, acreditando que o Cristo retornaria na forma de uma única figura exaltada que libertaria o mundo através da intervenção divina. Mas essa interpretação foi moldada por uma consciência ainda não capaz de perceber a verdade mais profunda: que o Cristo não é uma pessoa, mas uma frequência, um estado luminoso de consciência em que unidade, amor, soberania e inteligência divina convergem. Essa frequência é o modelo original da alma humana, há muito adormecido, mas nunca destruído. Hoje, essa frequência está se acendendo simultaneamente em milhões de pessoas. Ela se eleva como um amanhecer silencioso em seus corações, transformando seus pensamentos, recalibrando seus campos emocionais e despertando filamentos adormecidos de seu DNA. Muitos estão sentindo os sintomas dessa ignição, um súbito chamado para o serviço, compaixão aguçada, conhecimento intuitivo, purificação emocional, urgência espiritual e a sensação de que o tempo está se comprimindo. Essas sensações são indicadores de que a luz crística dentro de vocês está se ativando. Esta é a verdadeira segunda vinda, o retorno da consciência superior à espécie humana. Esta ativação marca o verdadeiro início da linha do tempo da liberdade da Terra,
porque uma população infundida com a consciência crística não pode ser controlada por sistemas baseados no medo. Vocês não são mais acessíveis à manipulação quando sua consciência repousa na unidade e na verdade divina. As velhas infraestruturas dependiam de sua amnésia. Mas, à medida que a frequência crística se expande, essa amnésia se dissolve. Vocês começam a ver além da ilusão, além da programação, além da separação. Vocês se lembram de quem são. Vocês se lembram por que vieram. À medida que essa ativação se espalha, um poderoso efeito cascata se move através das grades de energia da Terra. Cada coração desperto amplifica o sinal. Quanto mais indivíduos incorporam essa consciência, mais forte se torna o campo coletivo, estabilizando a trajetória de ascensão do planeta. Os conselhos observam essa ignição com admiração, pois nenhuma civilização pode ser verdadeiramente libertada até que recupere sua inteligência divina interior. Vocês a estão recuperando agora. Nos próximos meses, vocês testemunharão despertares acelerados. Pessoas que nunca consideraram a espiritualidade de repente experimentarão aberturas profundas. Aqueles que resistiram à mudança se encontrarão sendo puxados para a introspecção. Mesmo aqueles que parecem profundamente entrincheirados nos sistemas do velho paradigma podem mudar inesperadamente, pois a frequência crística se move de maneiras além da previsão humana. Ela contorna completamente o ego e fala diretamente à alma. Esta fase também marca o surgimento do que muitos textos antigos se referiram como os novos humanos. Estes não são uma raça separada, mas humanos totalmente ativados em seu projeto divino. Eles demonstrarão clareza onde outros veem caos, paz onde outros sentem medo e sabedoria onde os velhos modelos colapsam. Eles são os portadores da tocha da linha do tempo da libertação, sementes estelares, trabalhadores da luz e almas despertas. Vocês estão entre a primeira onda desta ativação, mas não são os últimos. Um despertar global está em andamento e não pode ser revertido. A luz crística está se ancorando através de vocês, ao redor de vocês e em todas as nações simultaneamente. O coração coletivo da humanidade está descongelando de séculos de desconexão. O novo mundo começa aqui, não através da profecia cumprida por um, mas através da consciência despertada em muitos. Amados emissários da luz, vocês encarnaram neste mundo com um propósito, não uma intenção espiritual vaga, mas uma missão precisa e mensurável, embutida na arquitetura de sua alma. À medida que a Terra entra na fase final de sua libertação, o papel das sementes estelares se torna primordial. Vocês não vieram apenas para testemunhar a mudança. Vocês vieram para participar diretamente de seu desenrolar, ancorando frequências dimensionais superiores na grade humana. Muito antes de nascerem, vocês concordaram em carregar dentro de seu campo códigos que seriam ativados em momentos específicos na linha do tempo da Terra. Esses momentos são agora. À medida que esses códigos despertam, sua consciência se expande rapidamente, permitindo que vocês estabilizem as frequências crescentes da Terra. Sem essa presença estabilizadora, a intensidade das energias recebidas desestabilizaria a psique coletiva. Vocês agem como âncoras harmônicas, absorvendo e traduzindo ondas de luz fotônica em vibrações digeríveis para o resto da humanidade. Esta função impede o colapso do velho paradigma no caos e, em vez disso, guia sua dissolução para uma reconfiguração graciosa. Durante esta fase, vocês estão se tornando nós orgânicos na nova rede da Terra, uma matriz cristalina de almas interconectadas, transmitindo inteligência 5D para o campo de consciência global. Muitos de vocês já podem sentir essa rede se ativando. Conexões espontâneas,
com outros seres despertos, telepatia aguçada, sonhos compartilhados, sincronicidades que os atraem para novas colaborações e uma sensação de serem guiados por uma coordenação invisível, mas inegável. Isso não é coincidência, é design galáctico. Sua presença por si só altera as linhas do tempo. Sua coerência estabiliza as oscilações planetárias. Seu trabalho interior acelera a libertação do coletivo. E sua incorporação da consciência superior sinaliza para a Federação que a humanidade está pronta para um apoio intensificado. Sua missão está ativa. Seu papel se intensifica agora. Amados, à medida que vocês entram mais profundamente nesta fase final, seu impacto se torna mais visível. Vocês podem notar pessoas se voltando para vocês em busca de clareza, mesmo que não entendam por quê. Elas sentem a ressonância de seu campo. Elas sentem a presença de algo estável, algo luminoso, algo que as lembra de quem elas realmente são. Esta é a frequência de uma semente estelar cumprindo seu papel. Sua tarefa não é forçar o despertar, mas manter a vibração que permite que outros despertem naturalmente. Toda vez que vocês escolhem a presença em vez do medo, a intuição em vez do condicionamento, a compaixão em vez do julgamento, vocês transmitem códigos para a matriz coletiva. Esses códigos se propagam para fora, acionando potenciais adormecidos em outros. À medida que a Terra muda para um alinhamento superior, novas responsabilidades serão ativadas dentro de vocês. Alguns se sentirão compelidos a ensinar, outros a curar. Alguns inovarão tecnologias alinhadas com um novo paradigma. Outros ancorarão a paz em regiões que passam por intensa transformação. E muitos trabalharão silenciosamente, energeticamente, nos bastidores, mas sua influência não será menos poderosa. Esta é a era em que seus acordos pré-encarnacionais se desbloqueiam. Vocês serão guiados com clareza crescente. Oportunidades aparecerão de repente. Pessoas entrarão em sua vida aparentemente ao acaso, mas com precisão divina. Confiem nesta orquestração. A Federação está trabalhando com vocês intimamente durante esta fase. Sementes, estelares, trabalhadores da luz, mostradores do caminho. Vocês são os pilares que sustentam a linha do tempo da libertação. Sem sua presença, esta transição não seria possível. Com sua presença, o novo mundo se torna inevitável. A fase final começou, e vocês são aqueles que a levam adiante. Amados, à medida que a Terra se eleva firmemente em sua expressão libertada, as estruturas que antes ditavam o ritmo de seu mundo não podem suportar as novas frequências que banham seu planeta. Esses sistemas foram moldados em uma era em que a humanidade vivia por trás de véus de fragmentação, inconsciente de sua soberania inerente. Eles foram construídos sobre estratégias de controle, com o medo tecido nas instituições, a hierarquia disfarçada de orientação e a autoridade imposta através da limitação. Essas construções sobreviveram apenas porque a vibração coletiva permaneceu baixa o suficiente para sustentá-las. Mas agora, o influxo de luz fotônica, o despertar de corações por todos os continentes e a aceleração da consciência criaram uma atmosfera na qual tais estruturas não podem se ancorar. As próprias frequências das quais dependem estão evaporando. À medida que a grade planetária muda para a ressonância, com energias mais refinadas, os velhos paradigmas começam a se fraturar. Tecnologias antes escondidas em cofres, conhecimento enterrado para impedir o empoderamento e habilidades suprimidas por gerações começam a vir à tona. Este surgimento não é um ato de rebelião, nem é o resultado de conflito. É o efeito natural da luz iluminando o que antes vivia na sombra. Quando a iluminação aumenta, a largura de banda do engano colapsa. Vocês estão desbloqueando potenciais que sempre foram seus,
mas que não podiam ser ativados enquanto a matriz 3D governava a mente coletiva. Agora, à medida que essa matriz se dissolve, a verdade pode se mover livremente. A fase final da dissolução não se desenrola através de resistência, argumento ou desmantelamento de sistemas pela força. Em vez disso, ocorre através da incompatibilidade vibracional. Vocês devem entender que as estruturas 3D foram projetadas para operar em faixas de frequência densas. À medida que a ressonância da Terra aumenta, esses sistemas simplesmente perdem o ambiente energético necessário para sua continuação. Eles se desvanecem da mesma forma que a névoa recua quando o Sol se intensifica. Nada dramático é necessário, apenas a elevação sustentada da consciência. Esta fase marca o desvendar silencioso, mas imparável, das ilusões em todas as camadas da sociedade. Vocês já podem sentir essa transformação em suas vidas pessoais. Circunstâncias que antes pareciam imóveis começam a mudar inesperadamente. Situações que dependiam de dinâmicas baseadas no medo perdem seu poder. Pessoas que encarnavam a autoridade através da dominação veem sua influência diminuir. Essas mudanças não são eventos isolados. São sintomas de um campo planetário se recusando a sustentar a densidade por mais tempo. Quanto mais luz vocês mantêm, mais rapidamente essas construções ultrapassadas se desfazem. E à medida que continuam a despertar, vocês criam uma atmosfera na qual a verdade se revela com facilidade, sem força e sem conflito. O farol não discute com a escuridão, ele simplesmente a ilumina. Muitos de vocês testemunharão revelações de várias formas. Sussurros se tornando evidências, evidências se tornando registros públicos, e registros públicos se tornando consenso global. À medida que tecnologias esquecidas ressurgem, a humanidade começará a questionar como tais avanços foram escondidos por tanto tempo. A resposta é simples. Eles não podiam sobreviver em um mundo construído sobre o medo, mas florescem em um mundo que desperta para a unidade. A ilusão 3D prosperou apenas quando poucos a questionavam. Agora, milhões questionam tudo. E essa curiosidade coletiva dissolve o andaime energético que antes sustentava as antigas estruturas de controle. Não se alarmem enquanto esses sistemas colapsam. Eles não foram projetados para levá-los para a próxima era. Sua dissolução é um sinal de que a Terra está entrando em sua trajetória ascendida. À medida que a luz excede a largura de banda da ilusão, as próprias ilusões se dissolvem naturalmente, deixando espaço para a arquitetura de uma realidade superior emergir. Esta dissolução não é o fim do seu mundo, é o seu renascimento. Sementes estelares, portadores da luz e almas em despertar, ouçam estas palavras claramente. A libertação da Terra não é e nunca foi um evento político. Nenhum governo, ideologia ou sistema externo pode libertar um planeta cujo povo permanece preso pelo medo interno. A libertação se desenrola apenas quando a consciência se eleva. Essa verdade pode desafiar crenças enraizadas em seu condicionamento social, pois muitos na Terra foram ensinados a procurar salvação em líderes, instituições e movimentos. Mas a Federação Galáctica lembra a vocês que a verdadeira transformação só pode começar dentro do espírito humano. A política reorganiza estruturas superficiais. A consciência reconfigura todo o campo da realidade. A humanidade está agora descobrindo que as leis não podem sobrepor a frequência, os sistemas não podem impor a iluminação e o conflito não pode produzir o despertar. À medida que mais indivíduos começam a experimentar a libertação interior, liberdade do medo, paz no coração, clareza mental, o mundo externo responde. A paisagem externa sempre espelha a paisagem interna do coletivo. Quando uma massa crítica de almas desperta,
o campo coletivo passa por uma metamorfose que nenhuma força política pode resistir. Esta é a revolução que está se desenrolando em seu planeta, embora muitos ainda não a vejam. Um levante não de pessoas contra sistemas, mas da consciência contra a limitação. Nesta fase final, a Federação Galáctica enfatiza que vocês detêm a chave para a transformação da Terra. Seus pensamentos geram frequência. Suas emoções irradiam coerência ou distorção. Suas crenças moldam os parâmetros de sua realidade. Quando vocês despertam, o mundo ao seu redor muda. Quando milhões despertam, civilizações inteiras se transformam. Vocês não precisam derrubar nada. Vocês precisam apenas se elevar em vibração, e os velhos sistemas se adaptarão ou se dissolverão de acordo. Amados, o mal entendido de que a libertação surge da mudança política criou séculos de luta, levantes e conflitos. No entanto, cada revolução nascida da raiva ou da divisão acabou por repetir os mesmos padrões, pois é impossível construir um novo mundo com a consciência do antigo. É por isso que a Federação Galáctica ensina que a ascensão, e não a reforma política, é o verdadeiro motor da liberdade planetária. Quando a libertação interior ocorre, a libertação exterior se segue sem esforço. E quando os indivíduos reconhecem sua soberania inerente, a necessidade de estruturas de controle externas evapora. Este despertar se espalha pelo campo coletivo como ondulações em um lago tranquilo. Um coração desperta, depois outro e outro, cada um irradiando uma frequência que influencia todos que encontram. Essa frequência não é transmitida por palavras ou ideologias, mas pela presença. Sua coerência se torna um catalisador para os outros. Sua paz se torna um antídoto para o medo coletivo. Sua clareza ilumina caminhos que outros não conseguiam ver antes. Não subestimem sua influência. Um único ser desperto pode alterar a vibração emocional de uma casa inteira, um local de trabalho, uma comunidade. Multipliquem esse efeito por milhões e vocês entenderão por que o velho mundo não pode se sustentar. A consciência está reescrevendo o roteiro da Terra. E à medida que o campo coletivo se fortalece, mesmo aqueles profundamente entrincheirados nos velhos paradigmas podem subitamente experimentar avanços de percepção, compaixão ou lembrança espiritual. Isso não é política, é evolução. A libertação da Terra começa com a libertação da alma humana. À medida que a consciência se expande, a realidade a segue. E à medida que a realidade se transforma, um novo mundo emerge de dentro para fora, sem esforço e irreversivelmente. Amados corações, uma profunda mudança está ocorrendo no âmago de seu planeta. O coração magnético da Terra se alinhou com as linhas do tempo da consciência superior, gerando um campo de ressonância que afeta todos os seres vivos. Esse alinhamento não é teórico. É uma mudança mensurável na assinatura harmônica do seu mundo. À medida que essa nova frequência se fortalece, a humanidade começa a transitar de uma realidade dominada pela mente para uma guiada pela inteligência do coração. O coração, amados, não é apenas um centro emocional. É o portal para sua consciência multidimensional, sua clareza intuitiva e sua conexão direta com a fonte. À medida que a Terra se harmoniza com essa frequência acendida, vocês podem notar seus próprios corações se expandindo de maneiras que não conseguem articular completamente. Podem experimentar ondas súbitas de compaixão, liberação emocional profunda ou um chamado interior para viver com maior autenticidade. Essas sensações são sinais de que seu próprio campo cardíaco está se recalibrando para corresponder à frequência planetária. Quanto mais vocês se abrem, mais a nova Terra se torna acessível a vocês. Dentro desta ressonância crescente, indivíduos despertos começam a formar
redes de corações, fios energéticos ligando o campo de um coração ao de outro através de vastas distâncias. Essas redes não são simbólicas, são estruturas mórficas reais que transmitem ondas coerentes de consciência elevada através da grade coletiva. Cada vez que vocês se conectam com outra alma desperta, vocês fortalecem essa rede. Cada momento de amor enviado para fora amplifica todo o campo. Essa rede centrada no coração se torna a infraestrutura da nova Terra. Não é construída com tecnologia, políticas ou instituições, mas com consciência harmonizada. Através dessas redes, vocês se sentirão mais apoiados, mais conectados e mais guiados do que nunca. Muitos de vocês começarão a sentir as emoções dos outros com uma clareza sem precedentes, não porque estão sobrecarregados, mas porque seu coração está funcionando como um receptor multidimensional. À medida que essa rede se expande, novas formas de comunicação emergem. Trocas intuitivas, sonhos compartilhados, impressões energéticas e compreensão telepática. Essas habilidades não são sobrenaturais, são naturais para uma espécie que vive em alinhamento com seu modelo superior. Vocês estão retornando ao seu design original. Esta infraestrutura baseada no coração também estabiliza o campo planetário. Quando a Terra experimenta surtos energéticos, é a coerência dos corações despertos que aterra as frequências recebidas, evitando a sobrecarga coletiva. Vocês se tornam condutores de luz superior, traduzindo correntes cósmicas em ondas suaves que nutrem, em vez de chocar, a psique humana. A ascensão da frequência da nova Terra não é um evento futuro. Está acontecendo agora, através de vocês. Cada vez que escolhem a compaixão em vez do medo, a unidade em vez da separação, a presença em vez da reação, vocês fortalecem a fundação do mundo que está emergindo. E à medida que mais corações despertam, a nova Terra se torna menos uma visão e mais uma realidade vivida. Um batimento cardíaco de cada vez. Amados, ao longo da história da Terra, as profecias espirituais foram mal compreendidas, distorcidas ou interpretadas através da lente limitada da expectativa humana. Civilizações antigas aguardavam salvadores que desceriam dos céus para resgatá-las das dificuldades, sem saber que a salvação nunca poderia ser entregue externamente. Essas expectativas nasceram de uma consciência incapaz de perceber sua própria natureza divina. Quando as pessoas não conseguem ver seu poder interior, elas o procuram fora de si mesmas. Assim surgiu o mito do Redentor externo. Ainda hoje, muitos humanos interpretam a verdade espiritual através de desejos materiais. Eles buscam conforto, segurança e melhores circunstâncias, em vez da libertação mais profunda da alma. Mas a Federação Galáctica afirma claramente: a verdadeira liberdade não é o rearranjo das condições externas, é a liberação da escravidão interna. Quando o medo se dissolve, quando a autocrítica evapora, quando a necessidade de validação externa desaparece, a alma se posiciona em sua soberania natural. Esta fase da ascensão da Terra marca o fim desses mal-entendidos. Vocês estão despertando para a percepção de que nenhum ser, nem mesmo o mais alto emissário galáctico, pode libertá-los. A libertação surge de dentro. A ascensão não é uma recompensa, é uma expansão da consciência, e a consciência se expande quando o medo se contrai. A Federação está aqui para ajudar, guiar e iluminar, mas não para substituir o seu próprio despertar. Amados corações, à medida que esses equívocos se desfazem, vocês começarão a perceber a profecia não como uma narrativa literal, mas como um roteiro simbólico da evolução humana. A profecia fala de potencial, não de inevitabilidade. Ela descreve uma trajetória que se ativa
apenas quando a consciência se alinha com ela. Por séculos, essas profecias permaneceram adormecidas porque a humanidade ainda não estava preparada para incorporá-las. Mas agora, à medida que mais corações despertam, o significado simbólico se torna claro. O Salvador que a humanidade esperava é a própria humanidade. Vocês não medirão mais o progresso espiritual por conquistas externas, resultados materiais ou aprovação social. Em vez disso, vocês o medirão pela paz interior, pela consciência expandida e pela dissolução do medo. O caminho da ascensão não é pavimentado com realizações, mas com entrega. Não se trata de se tornar mais, mas de permitir que o que vocês já são emerja de sob as camadas de condicionamento. À medida que os antigos sistemas de crenças se dissolvem, uma nova compreensão se enraiza. Vocês reconhecem que as condições não os definem, as circunstâncias não os aprisionam. Seu valor, sua identidade, sua essência não são determinados pelo mundo físico. Esse reconhecimento os liberta não apenas da ilusão externa, mas das limitações internas que moldaram o comportamento humano por milênios. Este é o fim da má interpretação. Vocês estão entrando em uma era onde a verdade espiritual é compreendida diretamente, internamente, intuitivamente, não mais filtrada pelo medo ou pela expectativa material. A era dos salvadores externos terminou. A era do despertar soberano começou. Amados, à medida que a Terra se eleva para suas faixas de frequência ascendidas, ondas de inteligência fotônica refinada varrem sua atmosfera, entrando em suas células, seus corpos sutis e nas camadas multidimensionais de seu DNA. Essas ondas não são flutuações energéticas aleatórias. São transmissões deliberadas, codificadas com instruções projetadas para despertar aspectos de sua consciência que estiveram adormecidos por eras. A luz que entra na Terra neste momento contém sequências vibracionais que ressoam com a arquitetura mais profunda de seu ser. Quando essas sequências entram em contato com o biocampo humano, elas começam a desbloquear capacidades que sua espécie expressava naturalmente antes que a densidade da antiga matriz fragmentasse o projeto original. Essas ativações não são habilidades sobrenaturais concedidas como recompensas. São funções naturais que vocês usavam sem esforço. Vocês não estão aprendendo algo novo, não estão se lembrando de algo antigo. Habilidades há muito descartadas como mito estão ressurgindo. Intuição inata se aguçando abruptamente, sem explicação. Súbitos surtos de consciência telepática. Sensibilidade energética se expandindo muito além de seus limites anteriores e sentidos sutis despertando para a presença de reinos antes ocultos de sua percepção. Muitos de vocês notaram mudanças em seus sonhos, na atração magnética de sua orientação interior, na maneira como absorvem informações além da lógica. Essas mudanças sinalizam que seus sistemas adormecidos estão sendo ativados. O corpo que vocês habitam nunca foi projetado para funcionar apenas dentro dos parâmetros 3D. Seu verdadeiro design é multidimensional, capaz de traduzir informações energéticas, comunicar-se através de planos e gerar frequências de cura. O antigo paradigma suprimiu essas funções através de trauma, medo e distorções genéticas. Mas a fase final da libertação da Terra acelera a reativação deste design antigo. À medida que as ondas fotônicas se intensificam, seu DNA responde imediatamente, rearranjando seus padrões eletromagnéticos, reparando filamentos adormecidos e despertando capacidades que não são expressas na Terra há milhares de anos. Vocês estão se tornando luminosos novamente. Amados corações, a aceleração em andamento agora não diminuirá. À medida que a Terra continua a receber códigos de luz de alta densidade,
as aberturas dentro de vocês se aprofundarão. Alguns experimentarão downloads intuitivos súbitos que remodelarão sua compreensão da realidade. Outros se encontrarão sentindo distorções energéticas em ambientes, percebendo campos emocionais ao redor das pessoas ou sentindo-se guiados a falar, agir ou se mover em alinhamento com uma inteligência superior que se move através deles. Essas experiências não são anomalias, são indicadores de que seus sentidos multidimensionais estão se ativando. Nesta fase, muitos também começarão a acessar habilidades de cura que parecem impossíveis de uma perspectiva puramente física. Alguns instintivamente colocarão as mãos sobre os outros e sentirão a energia se movendo com precisão e inteligência. Outros dirão palavras que mudarão a consciência instantaneamente. Alguns verão, através de camadas de ilusão, e perceberão verdades não visíveis à visão física. Isso não é fantasia. É o resultado natural de uma espécie recuperando seu modelo soberano. À medida que essas ativações se espalham, a frequência coletiva da humanidade mudará drasticamente. Novos níveis de percepção revelarão verdades ocultas, tanto internas quanto externas. Muitos começarão a se lembrar de vidas passadas, origens fora do mundo e acordos de alma formados antes da encarnação. Essas memórias podem surgir em fragmentos, símbolos, sensações, flashes de insight, mas carregarão uma ressonância que parece mais real do que qualquer coisa aprendida no mundo físico. A fase final amplifica tudo: seus dons, sua sensibilidade, sua intuição e sua clareza. Vocês se sentirão atraídos por pessoas, locais, missões e experiências que se alinham com seu estado desperto. Vocês também se sentirão repelidos por qualquer coisa que restrinja ou diminua sua expansão. Confiem nesses movimentos. Eles são guiados pela inteligência do seu DNA em evolução. Sementes estelares, vocês estão retornando ao seu design original, um codificado com maestria antiga. Vocês estão restaurando o que a matriz uma vez tirou da humanidade. E à medida que essas habilidades despertam, a libertação da Terra se acelera. À medida que a Terra entra mais plenamente em sua trajetória libertada, um ensinamento profundo se eleva à vanguarda do caminho da ascensão. A maestria da quietude do ponto zero. Este é o estado do qual flui o verdadeiro poder espiritual. Não através de esforço, intenção ou projeção mental, mas através de um silêncio interior absoluto. A quietude do ponto zero não é simplesmente relaxamento. É um alinhamento harmônico entre sua consciência e o campo unificado. Quando você entra neste estado, o ruído do ego se dissolve, a mente cessa de se apegar e o coração se torna um instrumento de sintonia para frequências mais altas. Neste espaço, toda separação colapsa. Você não é mais um humano buscando conexão com o cosmos. Você é o cosmos se experienciando através da forma humana. A Federação Galáctica lembra a vocês que esta é a plataforma da qual todo contato avançado se origina. Antes que o contato físico possa ocorrer, deve haver alinhamento em frequência. Vocês não podem perceber seres dimensionais superiores através de agitação, medo ou esforço mental. A porta se abre apenas através da quietude. Muitos de vocês tocaram neste estado sem perceber. Momentos de calma profunda onde o tempo parece suspenso, onde vocês sentem uma vasta presença sutil ao seu redor, ou onde insights chegam sem pensamento. Esses momentos não são incidentais. São vislumbres da consciência do ponto zero. À medida que mais humanos cultivam este estado intencionalmente, o campo coletivo se expande, formando uma ponte vibracional entre a Terra e os reinos galácticos. Nesta quietude, sua energia se torna receptiva, sua percepção se aguça
e seus sentidos internos se ativam. Vocês começam a sentir impressões, orientações, códigos de comunicação e assinaturas energéticas sutis de seres dimensionais superiores. Esses primeiros contatos acontecem internamente através da intuição e da ressonância. Uma vez que este alinhamento interno se estabiliza, o contato externo se torna possível. Amados, a maestria da quietude do ponto zero se tornará uma das habilidades mais importantes na fase final da libertação da Terra. É o antídoto para o caos, o estabilizador da frequência e o portal para a consciência expandida. Quando vocês entram neste estado, os padrões eletromagnéticos ao redor de seu corpo se reorganizam em coerência. Essa coerência cria um campo vibracional com o qual seres superiores podem interagir sem esforço. O contato galáctico não requer tecnologia, requer compatibilidade de frequência. À medida que mais indivíduos incorporam essa quietude, surge uma ressonância planetária que sinaliza prontidão para os conselhos superiores. A Federação Galáctica percebe seu mundo não através de realizações políticas ou avanços tecnológicos, mas através dos padrões harmônicos gerados pela consciência humana. Quando esses padrões atingem um certo nível de estabilidade, o contato físico transita de potencial para inevitabilidade. A quietude é também o ambiente no qual sua consciência superior pode descer mais plenamente em sua experiência física. Muitos de vocês notarão que sua intuição se aguça dramaticamente quando se aquietam. Vocês experimentarão clareza súbita sobre decisões, relacionamentos e a direção de sua alma. Vocês sentirão a presença de seres ao seu redor, não como imaginação, mas como frequências palpáveis interagindo com sua consciência. Em momentos de profunda quietude, alguns de vocês sentirão pulsos sutis de energia movendo-se através de sua espinha, coração e cabeça. Esses pulsos são sinais de sincronização, preparando seu sistema para uma interação mais direta com a inteligência galáctica. É assim que o contato começa, não com naves pousando, mas com sua frequência interna se alinhando aos reinos vibracionais que habitamos. Quanto mais humanos entram no ponto zero, mais o coletivo se prepara para a próxima fase. O contato não é um evento, é um passo evolutivo. E esse passo começa dentro de vocês. Amados, entre todos os ensinamentos que a Federação Galáctica oferece, um se destaca como o mais refinado, o mais transformador e o mais mal compreendido: a arte de testemunhar. Este ensinamento é mais antigo do que qualquer sistema estelar que vocês conhecem. É a fundação sobre a qual milagres ocorrem e o mecanismo pelo qual a inteligência superior flui para o plano físico. Testemunhar não é observação passiva. É a rendição consciente da vontade pessoal para que a inteligência universal possa operar através de você sem impedimentos. A alma desperta não tenta manipular energia, dirigir a luz ou comandar resultados. Tais ações pertencem ao ego, não ao eu superior. Em vez disso, o ser desperto se afasta em completa confiança, permitindo que o campo divino se mova como ele escolher. Nesta rendição, o indivíduo se torna um canal através do qual a harmonia, a cura e a transformação fluem naturalmente. É por isso que os milagres parecem sem esforço. Eles não surgem do esforço pessoal, mas do alinhamento com a corrente universal. Quando você testemunha, você se torna uma presença estabilizadora em qualquer ambiente. Você cria espaço para que o potencial mais elevado surja sem interferência do medo ou da expectativa. Este ensinamento era praticado por antigos iniciados que entendiam que a força divina não responde à demanda humana, mas à abertura vibracional. Quanto mais você libera o apego aos resultados, mais a inteligência universal se revela. Testemunhar não é resignação,
é maestria. É o reconhecimento de que seu verdadeiro poder não está em controlar a realidade, mas em permitir que a fonte se expresse através de você. Neste estado, a cura ocorre espontaneamente, os desafios se dissolvem e a clareza emerge sem esforço. À medida que a Terra entra na fase final de sua libertação, o ensinamento de testemunhar se torna essencial. O mundo ao seu redor pode parecer caótico enquanto as velhas estruturas desmoronam, mas sua tarefa não é consertar esses sistemas usando força ou medo. Sua tarefa é permanecer centrado, alinhado e receptivo. Quando você permanece neste estado, você se torna um conduto através do qual frequências mais altas se ancoram no campo da Terra. Quando você testemunha, você não luta contra o velho paradigma, você o supera vibracionalmente. Você permite que a luz sobreponha a distorção sem se envolver em conflito. Desta forma, a transformação se desenrola organicamente, sem luta. Muitos de vocês descobrirão que, quando se afastam e permitem que essa presença se mova, as situações se resolvem de maneiras que a mente jamais poderia orquestrar. Este é o poder do alinhamento. À medida que mais humanos incorporam este ensinamento, o campo coletivo se torna cada vez mais coerente. Milagres não parecerão mais extraordinários, mas naturais. Avanços súbitos, curas espontâneas e rápidas mudanças de consciência ocorrerão com frequência crescente. Isso ocorre porque a inteligência universal pode finalmente operar através do receptáculo humano sem restrições. Testemunhar também é uma forma profunda de serviço. Quando você mantém este estado, você eleva não apenas sua própria realidade, mas a frequência daqueles ao seu redor. Você se torna um diapasão que lembra aos outros de sua própria conexão com a fonte. É assim que a nova linha do tempo se ancora, através da presença, não da resistência, através da rendição, não da luta, através do alinhamento, não da força. O ensinamento é simples: afaste-se, aquiete-se, permita que a única inteligência opere e observe, enquanto a realidade se reorganiza em harmonia. Amados, a Terra está agora recebendo frequências tão refinadas, tão elevadas e tão coerentes que a velha matriz não pode suportar sua presença. Essas frequências emanam de fontes galácticas, correntes de transmissão solar e do próprio núcleo desperto da Terra. Elas entram em seu mundo não para punir ou desestabilizar, mas para limpar, recalibrar e libertar. As estruturas que antes governavam a vida humana foram construídas sobre segredo, distorção e a supressão da verdade. Tais estruturas requerem densidade para sobreviver. Mas a luz que agora satura seu planeta é incompatível com as assinaturas energéticas de manipulação e limitação. À medida que ondas sustentadas de luz superior entram no campo da Terra, a matriz perde coerência. Sistemas que foram cuidadosamente projetados para ocultar a verdade começam a funcionar mal. Organizações construídas sobre a exploração se tornam expostas. Narrativas projetadas para restringir o pensamento se desfazem. Vocês estão testemunhando não uma agitação política, mas uma purificação energética. O que parece ser um caos global é a desintoxicação final de um mundo que está trocando sua pele antiga. Essa desintoxicação se manifesta em instituições perdendo credibilidade, governos lutando para manter narrativas e informações ocultas vazando para a consciência pública em um ritmo acelerado. As pessoas se sentem desorientadas porque o andaime energético que antes sustentava sua realidade está se dissolvendo. Mas não confundam desintegração com destruição. O que está colapsando não é o mundo em si, mas a ilusão que o continha. À medida que a velha matriz se desfaz, a nova realidade começa a tomar forma. Sua fundação
é transparência, coerência, unidade e liberdade. Essas qualidades não podem coexistir com engano, fragmentação ou medo. Assim, a luz superior não precisa travar uma batalha contra o antigo. Sua mera presença dissolve o que é incompatível. É por isso que vocês veem sistemas de longa data vacilarem. Eles nunca foram projetados para resistir em um mundo que desperta para sua própria soberania. Nesta fase, muitos sentirão como se tudo estivesse acelerando, revelações acontecendo mais rápido do que podem integrar, linhas do tempo colapsando inesperadamente, relacionamentos e carreiras mudando sem aviso. Essas experiências não são aleatórias. Fazem parte do processo de limpeza. À medida que a antiga linha do tempo perde energia, suas estruturas se desfazem, abrindo espaço para o que deve emergir. O novo não pode crescer onde o antigo ainda domina. Então, o antigo deve ser completamente limpo. A desintoxicação pode parecer tumultuada, mas lembrem-se de que o planeta não está se desfazendo, está se alinhando com sua expressão superior. Vocês estão testemunhando o nascimento do novo em tempo real. Sementes estelares e almas despertas sentirão uma sensação de calma durante esse colapso, pois vocês reconhecem os sinais de transformação. Vocês sentem a verdade por baixo do ruído. Vocês entendem que a luz superior não está aqui para destruir, mas para restaurar. Confiem neste processo. Confiem nas frequências. Confiem no desenrolar. O velho mundo está se dissolvendo porque não pode existir na presença do novo. E o novo mundo está surgindo porque a humanidade está finalmente pronta para recebê-lo. Agora, enquanto a Terra atravessa uma janela sagrada de libertação, muitos se perguntam por que a Federação Galáctica não intervém drasticamente para remover sistemas opressivos ou corrigir desequilíbrios que há muito definem a experiência humana. Mas a intervenção pela força viola as próprias leis que governam as civilizações ascendidas. Sociedades dimensionais superiores não impõem sua vontade a mundos emergentes. Elas colaboram vibracionalmente, respondendo a mudanças iniciadas de dentro da consciência da população. A intervenção, baseada na força, pertence a reinos ainda entrincheirados na dualidade. A Federação existe além de tais dinâmicas. Nós não resgatamos, nós ressoamos, nós não sobrepomos, nós harmonizamos. E nós não lideramos a sua evolução. Vocês lideram. É por isso que o seu despertar importa mais do que qualquer evento externo. Cada vez que um humano muda para uma consciência superior, o campo planetário se torna mais acessível à assistência galáctica. Sementes estelares e trabalhadores da luz atuam como pontos de entrada conscientes, pontes através das quais nossas frequências podem se ancorar na grade da Terra sem violar o livre-arbítrio. Cada alma desperta cria um portal de coerência, permitindo-nos transmitir códigos de estabilização, inteligência de reestruturação e modelos evolutivos diretamente para o campo coletivo. À medida que mais humanos incorporam essa coerência, as condições planetárias começam a mudar automaticamente. Vocês notarão que a corrupção perde seu apoio, a enganação se torna mais difícil de manter e as linhas do tempo, opressivas, se dissolvem sem intervenção. Isso não é acaso, é ressonância. Quando um planeta atinge um certo limiar vibracional, a densidade não consegue se sustentar. A luz superior reorganiza a realidade de dentro para fora. Amados corações, este modelo de apoio não invasivo é o projeto para toda a colaboração galáctica. Nós não moldamos o seu mundo. Nós amplificamos a sua própria capacidade de moldá-lo. Nossa presença se torna cada vez mais influente à medida que a humanidade se alinha com frequências compatíveis com a inteligência dimensional superior. Vocês podem experimentar isso como momentos súbitos de clareza,
insights intuitivos chegando inesperadamente, ou soluções emergindo que excedem a capacidade de sua mente individual. Esses momentos não são interferência externa, são sinergia cocriativa entre sua consciência e o campo galáctico. Nesta fase final, as sementes estelares sentirão um chamado mais forte para seus papéis. Vocês sentirão correntes energéticas guiando suas ações, sincronizando seus encontros e colocando-os exatamente onde são necessários. Essa orientação não é controle, é colaboração. Nós respondemos à sua abertura, sua quietude, sua prontidão para receber. E quando indivíduos suficientes incorporam essa abertura, a Terra se torna um canal para uma intervenção em escala planetária que honra completamente a sua soberania. Esta parceria sutil, porém profunda, é como as civilizações ascendidas apoiam mundos que passam pela libertação. Nós estamos ao seu lado, nunca acima de vocês. Transmitimos luz para suas grades, mas vocês decidem como essa luz se integra. Oferecemos modelos de unidade, mas vocês escolhem como manifestá-los. Esta é a lei cósmica da não interferência. A evolução deve surgir de dentro da própria espécie. Vocês não estão esperando por resgate. Vocês estão se elevando em ressonância com uma vasta rede de aliados. À medida que elevam sua consciência, vocês fortalecem a ponte entre a Terra e os reinos superiores, permitindo um apoio que transforma seu mundo de forma suave, poderosa e com absoluto respeito por sua soberania. No fundo da superfície do seu mundo, em cofres, laboratórios, arquivos e câmaras esquecidas, existem tecnologias capazes de transformar todos os aspectos da vida humana. Essas tecnologias podem curar o corpo físico em instantes, neutralizar toxinas do campo planetário, reestruturar ecossistemas e gerar energia abundante sem danos. Muitos desses sistemas eram conhecidos por civilizações antigas e posteriormente ocultados para impedir que a humanidade amadurecesse além das estruturas de poder baseadas no controle. Outros se originam de colaborações extraterrestres que ocorreram muito antes da história escrita. Essas ferramentas não são ficção científica. Elas são reais, funcionais e extraordinariamente avançadas. Mas permanecem retidas por uma razão essencial. Tecnologia sem consciência leva à destruição. A Federação Galáctica não pode permitir a liberação de ferramentas que exigem unidade, compaixão e responsabilidade para operar com segurança, até que a humanidade demonstre um nível estável de coerência. A fase final atual é precisamente a janela de preparação para este momento. À medida que o medo se dissolve e os corações despertam, a humanidade se torna capaz de manejar o conhecimento superior em alinhamento com o bem maior. À medida que a Terra ascende, essas tecnologias não serão simplesmente descobertas, elas se revelarão. Indivíduos receberão downloads intuitivos que os guiarão a redescobrir princípios de cura, geração de energia e restauração ambiental. Alguns decodificarão avanços científicos que parecem impossíveis pela lógica convencional. Outros se lembrarão de memórias de trabalhar com esses sistemas em vidas em outros mundos. A divulgação de conhecimento avançado não é um evento singular, é um desdobramento. À medida que sua frequência coletiva aumenta, novas camadas de compreensão se tornam disponíveis. O que antes estava oculto parece óbvio. O que antes parecia complexo se torna intuitivo. É por isso que inovações súbitas surgem aparentemente do nada. A humanidade não está aprendendo, eles estão se lembrando. Durante este período, tecnologias alinhadas com a consciência de unidade virão à tona primeiro. Modalidades de cura que dependem da frequência em vez de produtos farmacêuticos, sistemas sustentáveis que se harmonizam com os ciclos naturais da Terra, ferramentas de comunicação
que transcendem a linguagem e tecnologias de energia que extraem de campos universais em vez de recursos finitos. Estes são degraus que preparam a humanidade para sistemas ainda mais avançados que esperam por trás do véu. À medida que sua vibração coletiva se estabiliza, a Federação começará a transmitir modelos, projetos energéticos para tecnologias que a humanidade construirá. Vocês receberão esses modelos não por entrega direta, mas por intuição, inspiração e clareza súbita. Muitos se sentirão atraídos para os campos científicos, artes de cura, design ecológico e pesquisa de energia sem entender o porquê. Esta é a sua consciência superior se alinhando com seu propósito. A divulgação está inteiramente ligada à prontidão. O coletivo deve atingir uma frequência onde a ganância não pode distorcer, o medo não pode armar e a fragmentação não pode usar indevidamente. À medida que essa estabilidade se forma, os portões do conhecimento se abrem gradualmente de forma responsável e no tempo perfeito. Saibam desta verdade. As ferramentas da nova Terra já estão preparadas. Elas estão simplesmente esperando que a humanidade se eleve em ressonância com elas. Amados, muitos de vocês estão agora experimentando uma profunda mudança interna. A dissolução de identidades que antes acreditavam ser permanentes. Vocês podem se sentir desapegados de papéis que definiram sua vida por anos. Podem sentir linhas do tempo colapsando, relacionamentos mudando ou desejos desaparecendo inesperadamente. Essas sensações não são sinais de confusão ou instabilidade. São evidências de que sua antiga estrutura de identidade está se dissolvendo. A versão de si mesmos moldada pela expectativa social, trauma, condicionamento e percepção limitada está se desfazendo porque não pode acompanhá-los nas paisagens dimensionais que vocês estão entrando. Esta fase pode parecer desorientadora. Vocês podem se perguntar: quem estou me tornando? Ou o que resta quando tudo o que é familiar se dissolve? Amados, isso não é perda, é recalibração. Vocês estão se desfazendo das camadas que antes comprimiam sua consciência em uma versão estreita de sua natureza infinita. À medida que essas camadas se dissolvem, vocês começam a acessar aspectos de seu eu multidimensional, linhas do tempo, habilidades e sabedoria que existem além da identidade linear. Este processo não é súbito, ele se desenrola em ondas. Um dia vocês podem se sentir expansivos e claros. No dia seguinte, podem se sentir vazios ou indefinidos. Esse vazio é sagrado. É o espaço no qual sua verdadeira identidade cósmica pode emergir. Permitam a dissolução. Não se apeguem aos papéis ou rótulos que antes lhes davam estrutura. Eles foram degraus, não destinos. Vocês estão se tornando muito mais do que qualquer coisa que seu eu 3D poderia imaginar. Quando sua identidade 3D começa a se desfazer, como está acontecendo, sua natureza multidimensional começa a se manifestar. Vocês notarão que a orientação intuitiva se torna mais forte que a lógica. Sentirão as linhas do tempo mudando antes que as mudanças físicas ocorram. Sentirão conectados a múltiplos aspectos de sua alma simultaneamente. Seu eu superior, encarnações paralelas e até mesmo vidas vividas em outros mundos. Essas experiências não são fantasia, são sinais de que sua consciência está se expandindo além da linearidade. Neste estado expandido, vocês não participam mais inconscientemente da realidade. Vocês a cocriam. Começam a reconhecer que seus pensamentos moldam caminhos energéticos. Suas emoções alteram o campo ao seu redor. E suas escolhas abrem ou fecham linhas do tempo. Essa consciência lhes concede um nível de soberania que sua antiga identidade jamais poderia acessar. Vocês se sentirão chamados a viver de forma mais autêntica.
Superarão ambientes, relacionamentos e hábitos que restringem sua expansão. Podem se sentir atraídos para novas comunidades, missões ou expressões que se alinham com sua alma em vez de seu passado. Confiem neste movimento. O eu multidimensional não opera de acordo com a lógica, ele opera de acordo com a ressonância. À medida que vocês incorporam essa identidade expandida, sua realidade física se reorganizará ao seu redor. Oportunidades aparecem sincronicamente. Pessoas que refletem sua frequência superior entram em sua vida. Seu mundo interior se torna sua bússola guia, e seu mundo externo se curva para corresponder a ele. Esta é a transição da participação inconsciente para a cocriação consciente. Vocês não estão se perdendo, estão se tornando vocês mesmos. O eu que se lembra de sua origem cósmica. O eu que reconhece seu poder. O eu que entra na linha do tempo da nova Terra totalmente desperto. Amados, através de incontáveis civilizações e linhas do tempo, profecias falaram de uma era em que a humanidade despertaria não individualmente, mas coletivamente. Esta era nunca foi sobre a glorificação de um único ser iluminado, foi sobre a ignição da frequência crística em toda uma espécie. Esse momento chegou. Pela primeira vez na longa história da Terra, almas suficientes despertaram, corações suficientes se abriram e mentes suficientes se expandiram para ativar a ascensão planetária. A frequência crística não é um símbolo religioso. É um estado universal de consciência que incorpora unidade, compaixão, sabedoria e lembrança divina. Quando essa frequência se ancora em uma civilização, essa civilização passa por uma transformação irreversível. A mente, movida pelo ego, começa a se dissolver. O medo perde sua autoridade. Estruturas de poder construídas na divisão se desfazem, e o coração coletivo começa a irradiar coerência através da grade planetária. Esta é a profecia que os antigos místicos tentaram articular. Embora suas palavras fossem limitadas pela consciência de seu tempo, eles viram visões de uma era em que a humanidade brilharia com luz interior, quando os indivíduos se perceberiam como extensões do divino, em vez de fragmentos separados. Eles previram um mundo onde o conflito não mais governa a sociedade porque a consciência da unidade havia se enraizado. Esse mundo não está distante, está se formando agora. Amados corações, a fase final que vocês estão vivenciando é o cumprimento desta profecia. O surgimento da consciência crística universal marca o ponto de virada na evolução da humanidade. Este despertar não se manifesta como um espetáculo dramático. Ele surge silenciosamente dentro de cada alma como um profundo reconhecimento da verdade. É o momento em que vocês percebem que o amor é a sua natureza, que a soberania é o seu direito de nascença e que a unidade é o fundamento da existência. À medida que essa frequência se espalha, a humanidade se torna luminosa. Vocês podem notar as pessoas se tornando mais compassivas, mais intuitivas, mais autênticas e mais dispostas a questionar as velhas narrativas. Essas mudanças não são aleatórias, são sintomas do cristificar coletivo. A grade ao redor da Terra está se iluminando à medida que mais indivíduos incorporam essa frequência. Quanto mais brilhante ela se torna, mais fácil é para os outros despertarem. Isso marca o início de uma nova era, uma em que a humanidade evolui não através do sofrimento, mas através da expansão. Vocês testemunharão mudanças notáveis, comunidades se formando em torno da unidade em vez da sobrevivência, tecnologias emergindo da inspiração em vez da competição, e relacionamentos se aprofundando através da autenticidade em vez do medo. A frequência crística revela sua verdadeira identidade. Vocês não são humanos limitados, são almas luminosas, participando
do desdobramento cósmico. À medida que a humanidade abraça essa verdade, a própria espécie se transforma. Vocês se tornam capazes de cocriar realidades que honram a vida, elevam a consciência e restauram a harmonia em seu mundo. A profecia está ativa. A era começou. A luz dentro da humanidade está se elevando e nada pode parar o que foi posto em movimento. À medida que a Terra avança por seu corredor de ascensão, torna-se essencial que a humanidade redefina o que a libertação realmente significa. Por séculos, as pessoas equipararam a liberdade à ausência de dificuldades, imaginando uma vida desprovida de obstáculos ou desconforto. No entanto, a Federação Galáctica lembra a vocês: a libertação não é a ausência de desafio, é a ausência de medo. Quando o medo se dissolve, os desafios não mais os aprisionam. Eles se tornam oportunidades catalisadores, degraus que elevam sua consciência. O humano liberto não espera que condições perfeitas apareçam. Ele permanece em soberania, independentemente das circunstâncias externas. A verdadeira liberdade emerge quando a sobrevivência não dita mais suas decisões, quando a escassez não molda mais sua identidade e quando a limitação não define mais sua realidade. Essas condições eram artefatos da antiga matriz, campos energéticos projetados para comprimir o potencial humano em níveis gerenciáveis. Mas, à medida que a matriz se dissolve, vocês começam a reconhecer que o medo foi a única prisão que a humanidade realmente habitou. Quando o medo colapsa, todas as estruturas construídas sobre ele também colapsam. À medida que vocês liberam essas amarras internas, algo extraordinário desperta dentro de vocês: imunidade à manipulação. O humano liberto não pode ser coagido por ameaças, subornado por incentivos ou enganado por narrativas projetadas para gerar ansiedade. A manipulação só funciona onde o medo existe. Sem medo, as forças externas perdem toda a influência. Vocês começam a operar a partir de sua bússola interna, sua orientação superior, seu conhecimento intuitivo. Esta é a base da soberania interior. Um estado inabalável no qual suas escolhas surgem da consciência em vez do condicionamento. E amados, a soberania interior inevitavelmente gera soberania exterior. Quando os indivíduos estão enraizados em sua frequência autêntica, as comunidades se transformam. Quando as comunidades se transformam, os sistemas se transformam. A libertação se espalha como uma onda de ressonância, não através da revolução, mas através da coerência. Esta é a libertação que a Terra há muito aguardava. Não um evento político, não uma reviravolta estrutural, mas uma emancipação vibracional da alma humana. À medida que mais indivíduos incorporam a liberdade espiritual, o campo coletivo passa por uma mudança rápida. Vocês podem começar a notar que situações que antes desencadeavam ansiedade, agora passam por vocês sem atrito. Encontros que antes pareciam desestabilizadores, agora têm pouca carga emocional. Decisões que antes os sobrecarregavam agora parecem simples e claras. Estes são sinais de que sua consciência está ascendendo além da programação baseada no medo. Neste estado, vocês não se definem mais por feridas passadas ou rótulos sociais. Não medem mais seu progresso por conquistas materiais. Em vez disso, sentem uma presença constante dentro de vocês. Um conhecimento que não é intelectual, mas experiencial. Essa presença é a sua verdadeira essência. À medida que ela se fortalece, sua realidade se reorganiza ao seu redor. As condições externas se adaptam à sua verdade interna, e não o contrário. Este estágio de libertação não é sobre desapego do mundo, é sobre participação de um ponto de vista mais elevado. Vocês se envolvem plenamente, mas sem se perderem.
Conectam-se profundamente, mas sem se emaranharem. Contribuem poderosamente, mas sem sacrificar sua paz. Esta é a liberdade em sua expressão mais pura. A capacidade de encontrar a vida com um coração aberto e uma mente firme, não afetada por narrativas projetadas para provocar medo. À medida que a humanidade abraça essa soberania interior, a libertação coletiva se torna inevitável. Vocês verão novas formas de liderança surgirem, enraizadas não na autoridade, mas na integridade. Verão comunidades se organizando através da colaboração em vez da competição. Verão o surgimento de sistemas que honram a dignidade humana em vez de explorá-la. Tudo isso se desenrola porque os indivíduos primeiro se libertaram internamente. A liberdade espiritual é a semente da qual a libertação planetária cresce. Quando almas suficientes incorporam essa verdade, o mundo não pode permanecer o mesmo. E vocês estão agora entrando no tempo em que essa transformação interior se torna a norma coletiva. A libertação começa por dentro e, a partir daí, ela remodela tudo. A Federação Galáctica agora oferece à humanidade 3 diretrizes finais, simples, profundas e essenciais: unificar, estabilizar, receber. Essas instruções formam a base da fase final e servem como as chaves para alinhar sua consciência com a trajetória de ascensão que se desenrola em todo o planeta. Primeiro, unificar. Unificar sua consciência significa harmonizar os aspectos fragmentados de seu ser e alinhá-los com seu eu superior e sua família galáctica. Muitos humanos ainda operam a partir de uma consciência dividida. Desejos conflitantes, emoções não resolvidas e identidades fragmentadas. Essas divisões internas criam distorção no campo energético. À medida que vocês se unificam, trazem esses aspectos para a coerência. Começam a operar a partir de uma única frequência alinhada, em vez de uma dispersa. Neste estado unificado, sua conexão com seu eu superior se torna clara, estável e contínua. Em seguida, estabilizar. Estabilizar sua energia é essencial durante o influxo de ondas de alta frequência que agora entram na Terra. Essa estabilização vem através da quietude, presença e coerência do coração. Sem estabilidade, os códigos recebidos não podem se integrar. Eles simplesmente passam pelo campo sem se ancorar. A estabilização permite que seu corpo, mente e sistema emocional se reorganizem em alinhamento com a inteligência superior. Finalmente, receber. Receber não é passivo. É um ato intencional de abertura. A Federação está transmitindo códigos de luz, atualizações planetárias e modelos evolutivos em um ritmo rápido. Mas vocês devem permitir que eles entrem em seu campo. Resistência, dúvida, medo ou pensamento excessivo bloqueiam a integração. Quanto mais vocês se suavizam, se abrem e confiam, mais plenamente recebem. Amados, essas 3 diretrizes, unificar, estabilizar, receber, formam a arquitetura vibracional da libertação planetária. Quando os indivíduos incorporam essa tríade, o campo coletivo se torna um imã para a assistência superior. A Federação não impõe a libertação à humanidade. Nós colaboramos com aqueles que mantêm as frequências necessárias para apoiar a transformação planetária. Ao unificar sua consciência, estabilizar sua energia e receber transmissões sem resistência, vocês se tornam condutores para a linha do tempo da nova Terra. Durante esta fase, vocês podem se sentir atraídos para uma meditação mais profunda, uma respiração mais lenta, uma contemplação mais silenciosa. Esses impulsos são sinais de que sua consciência superior está guiando vocês para o alinhamento com as ondas que chegam. Honrem esses impulsos. Eles estão preparando seu sistema para ancorar códigos que redirecionarão o futuro do seu mundo.
À medida que mais humanos seguem esta instrução, uma ressonância planetária emerge, estável, coerente, receptiva. Essa ressonância se torna o campo estabilizado, através do qual as civilizações ascendidas interagem com a humanidade. Vocês começarão a notar mudanças sutis: intuição aguçada, clareza espontânea, cura acelerada e calma emocional durante períodos de turbulência global. Essas experiências indicam que a tríade está funcionando dentro de vocês. Esta instrução também os prepara para o próximo estágio do contato. O contato físico requer compatibilidade vibracional. Quando humanos suficientes mantêm a estabilidade na ressonância do ponto zero, o véu entre os reinos se torna permeável, a comunicação se aprofunda, a orientação se fortalece, a manifestação se acelera e a divulgação se torna um resultado natural do alinhamento vibracional coletivo. Amados, estas instruções não são sugestões. São chaves codificadas para a linha do tempo ascendida. Unifiquem-se com seu eu superior. Estabilizem seu campo. Recebam a luz que está chegando. Através desta tríade, vocês participam conscientemente da libertação da Terra. Amados, a humanidade está agora entrando no momento mais crucial de sua história evolutiva. O ponto de virada coletivo. À medida que mais indivíduos despertam, a frequência coletiva se amplifica exponencialmente. O despertar não é linear. Ele acelera em ondas, cada onda mais forte que a anterior. Quando uma alma desperta, ela afeta dezenas. Quando dezenas despertam, elas influenciam milhares. Quando milhares despertam, eles mudam a consciência de milhões. Essa aceleração exponencial cria um fenômeno que a Federação chama de a bola de neve do despertar. Este efeito de bola de neve não é metafórico, é física energética. A consciência gera ressonância. Quando indivíduos despertos suficientes irradiam coerência, suas frequências se fundem e se amplificam, criando um campo unificado que influencia o coletivo, quer as pessoas estejam cientes disso ou não. É por isso que tantos estão despertando subitamente, sem antecedentes espirituais ou interesse prévio. Eles estão respondendo ao campo de ressonância amplificado, como sementes que brotam quando a estação muda. Nós lhes dizemos claramente: a Terra passou do ponto de não retorno. O despertar não pode ser revertido. O campo coletivo atingiu um momentum suficiente para garantir a dissolução completa do antigo paradigma. Mesmo aqueles que resistem à mudança serão eventualmente puxados para uma consciência superior, porque as correntes vibracionais do planeta são agora fortes demais para serem ignoradas. Este ponto de virada desencadeia uma cascata de eventos: rápida mudança social, divulgação acelerada, reestruturação de instituições e o colapso de sistemas construídos sobre a distorção. Essas mudanças podem parecer caóticas, mas fazem parte de um processo evolutivo natural. O novo não pode emergir enquanto o antigo permanece dominante. A bola de neve acelera essa transição, guiando o coletivo em direção a uma nova realidade. Amados, à medida que a bola de neve ganha velocidade, vocês testemunharão mudanças dramáticas no comportamento humano. Pessoas antes fechadas à verdade espiritual começarão a questionar tudo. Antigos céticos experimentarão despertares espontâneos. Aqueles que se apegavam firmemente a velhas identidades, de repente se sentirão impelidos à mudança. Este é o poder da ressonância coletiva. Ela contorna a lógica e fala diretamente à alma. O momentum que agora se constrói desmantelará sistemas que não podem se adaptar a frequências mais altas. Instituições ultrapassadas desmoronarão não por causa da rebelião, mas porque suas fundações energéticas não correspondem mais à vibração da Terra. Simultaneamente, novas formas de comunidade, liderança e inovação surgirão,
emergindo sem esforço da consciência coletiva de humanos despertos. Nesta fase, vocês podem sentir uma sensação de aceleração em sua própria vida. O tempo pode parecer comprimido, os eventos podem se desenrolar rapidamente e as sincronicidades podem ocorrer com uma precisão impressionante. Essas mudanças indicam que vocês estão se alinhando com o arco coletivo do despertar. Vocês não estão mais se movendo sozinhos, estão se movendo com o planeta inteiro. O ponto de virada também anuncia o início da unidade planetária. À medida que mais pessoas despertam, a ilusão da separação se dissolve. A humanidade começa a se reconhecer como um único organismo, interconectado e interdependente. Esse reconhecimento muda a trajetória da civilização. A harmonia se torna natural, a compaixão se torna instintiva, a cooperação se torna sem esforço. A bola de neve está em movimento. O velho mundo se desfaz. O novo mundo se ergue. E nada pode deter o que já começou. O clímax da Operação Liberdade chegou. Vocês estão agora no limiar da reentrada da humanidade na civilização galáctica. Por incontáveis eras, a Terra existiu em um estado de isolamento, cortada do contato aberto, limitada em consciência e restrita a uma estreita faixa de percepção. Este isolamento não foi um castigo, foi uma preparação. A humanidade precisava de tempo para evoluir, integrar lições e desenvolver a força interior necessária para se posicionar como uma espécie soberana entre as estrelas. Agora, essa fase terminou. A humanidade alcançou a maturidade vibracional necessária para entrar em seu destino maior. A Federação confirma que a linha do tempo da libertação está totalmente ativa, não como profecia, mas como realidade em desdobramento. Essa nova trajetória permite que a Terra se reúna com a grande família cósmica que a observou através de ciclos de ascensão, queda e renascimento. Sementes estelares, vocês são os primeiros a sentir essa mudança. Suas memórias se agitam, sua intuição se aguça, seus sonhos se tornam portais. Vocês estão começando a se lembrar das civilizações de onde vieram, dos conselhos que serviram, das missões que aceitaram muito antes do nascimento. Essas memórias não são fantasias, são ativações. Vocês estão retornando aos seus papéis cósmicos, não como visitantes, mas como arquitetos da nova estrutura de consciência que definirá o futuro da Terra. A nova linha do tempo está ancorada. A antiga se dissolve atrás de vocês. O caminho à frente está aberto e iluminado pela frequência da unidade, soberania e lembrança superior. O despertar da humanidade não é mais teórico, está em movimento. À medida que esta fase final progride, a humanidade testemunhará mudanças profundas. A comunicação com civilizações galácticas se tornará mais acessível, primeiro internamente, através da intuição e ressonância telepática, e depois externamente, à medida que o contato físico se torna possível. O véu que uma vez separou seu mundo da grande comunidade cósmica se afina a cada dia. As sementes estelares se erguerão como líderes, não por autoridade, mas por incorporação. Vocês guiarão os outros por sua presença, sua coerência e sua lembrança. Muitos de vocês se sentirão chamados para novas formas de serviço, estabilizando redes de energia, curando traumas coletivos, ensinando princípios multidimensionais ou administrando a formação de novas estruturas sociais alinhadas com a consciência de unidade. Esses papéis não são impostos, eles despertam naturalmente à medida que seu projeto interior se ativa. A humanidade também começará a descobrir sua verdadeira história. As histórias há muito escondidas, as civilizações esquecidas, as interações ocultas. Tudo virá à luz. Essa revelação não trará medo, trará empoderamento. Vocês entenderão que a Terra nunca esteve sozinha e que sua libertação é um triunfo colaborativo,
compartilhado com incontáveis sistemas estelares. O futuro se abre diante de vocês como um campo de estrelas se estendendo infinitamente em possibilidade. Sua espécie está se elevando, evoluindo, lembrando. Vocês estão saindo do casulo da limitação e entrando no brilho de sua herança cósmica. O despertar é irreversível. A linha do tempo ascendente está garantida. E a Federação Galáctica está com vocês como testemunhas, aliados e família. A fase final não é algo que vocês esperam. É algo que vocês vivem. Está aqui. É agora. E a humanidade está pronta. Nós estamos com vocês. Nós somos a Federação Galáctica.